Notícias da Câmara. Programa com informações para você ficar por dentro do que acontece no Poder Legislativo de Araçatuba. Notícias relevantes e transparentes sobre os acontecimentos que moldam as decisões em nossa comunidade. Notícias da Câmara. Plenário aprova 7 projetos na última sessão ordinária do ano. Leilão de imóveis públicos e crise em Engenheiro Taveira são temas de requerimentos aprovados. Comissões especiais de vereadores encerram atividades. Recesso legislativo altera horário de atendimento ao público. E hoje é quarta-feira, 11 de dezembro de 2024. O Notícias da Câmara está no ar. Notícias da Câmara. Olá, muito boa tarde, Suzy. Boa tarde, João, e boa tarde a todos que nos acompanham. Os vereadores da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Araçatuba realizaram na última segunda-feira, dia 9 de dezembro, a 40ª e última sessão ordinária do ano. 7 projetos foram aprovados. 2 matérias em regime de urgência. A primeira delas concede desconto de 5% no IPTU de 2025 aos contribuintes que estão em dia com o pagamento do tributo. Quem tem débitos parcelados e está em dia com o pagamento das parcelas também terá direito ao desconto. Outra urgência aprovada aumenta de 2 para 4 o número de homenagens que cada vereador pode prestar por ano, sendo 2 títulos de cidadão araçatubense e 2 diplomas de honra ao mérito. O autor da proposta, o vereador Gilberto Batata Mantovani, justificou o aumento e anunciou mais mudanças. No movimento atual, existia 2 títulos de cidadão junto com a medalha. Agora vai ter 2 títulos de cidadão e 2 medalhas honra ao mérito. Por ano, o vereador tem essa questão de se fazer 4 homenagens. Já também vou protocolar nessa casa, reduzindo votos de aplauso, porque o vereador tem direito a 48 votos de aplauso no ano. Eu acho isso um exagero. Vou protocolar um projeto, reduzindo isso para 2 ao mês. Também foi aprovado o projeto que declara de utilidade pública o Instituto Cristão Crescer, fundado em 2023 pela Igreja Batista Renovada. O vereador Lucas Anata, autor da matéria, esclareceu a necessidade do título à instituição. Transformar o Instituto Cristão Crescer de utilidade pública é viabilizar o que eles já fazem. É viabilizar o bom trabalho já exercido de uma grande comunidade ali na Zona Norte, na Prestes Maia, conhecida e ampliar aquilo que ela já faz através das suas comunidades na cidade toda. O projeto foi discutido por outros vereadores. Maurício Bem-Estar elogiou o trabalho realizado pela Igreja Batista Renovada. Nós sabemos mesmo desse trabalho social que a Igreja Batista realiza na nossa cidade. Eu costumo dizer que as religiões, tanto evangélica, espírita, católica, vêm desse segmento para desenvolver trabalhos que contribuem muito com a sociedade. O vereador Dr. Jaime destacou a importância da religião para a sociedade. Penso que a religiosidade é o único meio de mantermos uma sociedade mais justa, mais colaborativa, mais integrada, para que possamos progredir. O tempo da disputa ideológica, religiosa, com morte de várias pessoas, com as instituições religiosas patrocinando guerra, ficou para trás, graças a Deus. Hoje nós estamos tendo que buscar as propostas do Cristo, que precisa sair da palavra, da boca e refletir na sociedade como um todo. O vereador João Moreira também discursou sobre o assunto. Uma igreja, entre outras, que tem um exemplo tão grande, né? Tanto nos trabalhos sociais, filantrópicos, assim como também na evangelização, que é tão fundamental para todas as pessoas.
E o vereador Gilberto Batata Mantovani comentou a importância da declaração de utilidade pública para a continuidade do trabalho realizado pelo Instituto. Tenho certeza, né, que essa utilidade pública vai dar mais condições, né, para o Instituto fazer, às vezes, né, a gente sempre fala aqui na nossa Casa de Leis que muitas entidades fazem, às vezes, do poder público, onde o poder público não chega, às vezes está lá a entidade, né, seja ela religiosa, seja ela, né, de outros fins, mas está lá fazendo um trabalho em prol da nossa comunidade. 4 projetos de lei enviados pela Prefeitura denominando espaços públicos completaram a lista de aprovações. Um deles dá o nome da professora e coordenadora pedagógica Terezinha Capella Consoni para a creche que deverá ser construída no bairro Concórdia. Outro projeto confere o nome do pecuarista Garon Maia ao prolongamento da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, entre as ruas Tupinambás e Anhanguera. O plenário também aprovou os nomes de radialista João Batagelo para a Avenida do Residencial Nova Araçatuba e de vereador Hélio Correia para o trecho que liga a Avenida Valdemar Alves ao bairro Porto Real. O vereador Luiz Boato elogiou a homenagem ao também professor Hélio Correia. Eu conheci o homem de caráter, né, que é o professor Hélio Correia. Uma pessoa, uma importante liderança política e que sempre correu, inclusive sem mandato, para ajudar todos aqueles que vinham através dele, né, pedir ajuda. Então eu cansei de ver o Hélio Correia andando para cima e para baixo, vinha na Câmara, ia na Prefeitura, ia nos órgãos públicos aí, para poder ajudar a população. Então eu acho justa a homenagem, né? Eu acho mais do que merecido mesmo marcar o nome do professor Hélio Correia na história de Araçatuba. O vereador Lucas Anata também se lembrou de Hélio Correia com saudosismo. Me lembro muito do meu pai e do Hélio, do Aia, de churrasco, de encontrar. Então, tenho uma saudade muito grande. Foi um grande vereador, mas a minha lembrança é de um amigo mesmo, e com a família toda hoje, nós somos muito amigos. E quantas vezes estivemos juntos? A homenagem a Hélio Correia foi comentada ainda pelo vereador Arlindo Araújo. Eu tive a honra e o privilégio de ser vereador junto com o professor Hélio Correia. Pessoa extremamente educada, tinha uma paixão pelo esporte, defendia o time do Aia como se fosse um filho dele. Ajudava na maneira de conduzir os trabalhos da casa, que ele tinha um jeitão muito tranquilo. Eu era, na época, meio doido, gostava de brigar com todo mundo, e ele sempre vinha tentar me acalmar. Calma, Arlindo, não seja tão bravo e violento assim. Eu me acalmei, inclusive, pode ver que eu mudei bastante. E o Hélio Correia era um parceirão, colega mesmo. Notícias da Câmara. Mais informações para fortalecer os laços entre a Câmara Municipal e o cidadão araçatubense. Na última sessão ordinária do ano, os vereadores também aprovaram 2 requerimentos de informações oficiais. O leilão de imóveis públicos realizado recentemente pela Prefeitura de Araçatuba foi tema de uma dessas solicitações. O documento é de autoria do vereador Arlindo Araújo, que pede a relação dos imóveis leiloados e dos valores arrecadados com cada um deles. O outro requerimento aprovado foi apresentado pelo vereador Luiz Boato, sobre a crise causada pelas chuvas em Engenheiro Taveira. O vereador afirma que moradores estão ilhados e casas já apresentam extensas rachaduras com as obras de galerias e asfaltamento do bairro rural. No dia 1º de novembro de 2023, foi o dia que foi debatido aqui os 35 milhões, que parte disso era para fazer a pavimentação de Taveira. Foi trazido aqui, né, teve vereadora de Taveira que trouxe aqui, população de Taveira, para enganar a população, para vir aplaudir aqueles que fossem favoráveis e para vaiar vereador que fosse contrário, como eu fui vaiado aqui na sessão, porque eu me posicionei contrário e eu falei a verdade do que ia acontecer aqui. Agora os moradores vão ter que pagar parte do prejuízo que foi causado por erro deles. Então, a população de Taveira está abandonada, não é de hoje. Nós estivemos lá hoje e é triste de ver. É triste. Tem ruas lá que eles não têm como sair
das suas próprias casas. Eles estão praticamente ilhados. Se chover, 5 minutinhos de chuva, eles não têm como sair ou chegarem nas suas casas. O vereador Luiz Boato está pedindo a cópia integral dos processos licitatórios e o relatório detalhado que apurou a capacidade técnica da empresa vencedora. Boato também pergunta quem realizou o estudo técnico preliminar para a licitação das obras, qual o prazo previsto para a conclusão do serviço, quais os motivos de eventual atraso, se já houve a instauração de procedimento para apurar falhas e qual o percentual das obras entregue e pago até o momento. Conforme o regimento interno da Câmara, a Prefeitura tem 15 dias para enviar as respostas ao Poder Legislativo. Se houver necessidade e autorização do plenário, o prazo poderá ser prorrogado por mais 15 dias. Notícias da Câmara. E durante a última sessão ordinária do ano, os vereadores apresentaram ainda relatórios finais de 4 comissões especiais, criadas para atuarem nas áreas de reforma agrária, saúde e meio ambiente. Constituída em 2021, uma das comissões acompanhou o processo de seleção de famílias beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária. O grupo foi presidido pelo vereador Coronel Guimarães e teve como membros os parlamentares Nelsinho Bombeiro e Maurício Bem-Estar. No decorrer dos trabalhos, houve reuniões com o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para apurar a situação das famílias acampadas e das já assentadas. Outra comissão que concluiu as atividades avaliou e propôs melhorias no atendimento de pacientes psiquiátricos no pronto-socorro municipal. O grupo, presidido pelo vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa, contou também com a participação dos vereadores Luiz Boato e Regininha. Os parlamentares realizaram visitas, reuniões e entrevistas, solicitaram R$1 milhão com emendas parlamentares e apresentaram recomendações à administração municipal. Os vereadores Luiz Boato, Regininha e João Moreira integraram a comissão que estudou e avaliou a coexistência de animais com a população humana. As atividades realizadas incluíram reuniões com especialistas, audiências públicas, visitas, consultas a documentos e estudos de casos de outros municípios. Ao final dos trabalhos, os parlamentares recomendaram a implementação de programas educativos para a posse responsável de animais, a criação de políticas públicas para o controle da população animal e a adoção de ações de preservação da biodiversidade. O plenário recebeu ainda o relatório final da Comissão Especial de Vereadores, que buscou recursos para o aumento do número de leitos da Santa Casa de Araçatuba. O vereador Luiz Boato, membro da comissão, anunciou que o grupo obteve êxito com o trabalho. Nós conseguimos mais de R$5 milhões para a saúde pública de Araçatuba. Desses, R$4,5 milhões foram para a Santa Casa. Além disso, o vereador Dung e eu estivemos junto em São Paulo com o secretário de Saúde do Estado, Dr. Eleusis Paiva, tratando de demandas da Santa Casa para a gente buscar recurso para ver essa condição, essa situação que está precária da Santa Casa aqui em Araçatuba. Nós sabemos que a dificuldade é muito grande, mas nós nos esforçamos pela comissão para tentar. O presidente da comissão, o vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa, também se manifestou. A parte minha eu fiz e bem feito, vou continuar fazendo. Fausto Pinato já me chamou lá, continuo à disposição, trabalhando com ele no Estado e já tenho certeza de uma coisa, a saúde vai ser primordial. Aliás, eu tenho 49 médicos que cuidam da saúde por minha conta, com recurso meu, não é de associação de investigadores de polícia, não dá um centavo, não dá nada. A gente procura fazer o que é possível, mas infelizmente a gente tem limite, a gente não pode tudo. Notícias da Câmara. As recentes chuvas que caíram em Araçatuba abriram um buraco no prolongamento da Avenida Joaquim Pompeu de Toledo, recentemente urbanizado pela administração municipal. Vereadores que ocuparam a tribuna na fase do pequeno expediente da última sessão ordinária do ano lamentaram o fato.
O prefeito eleito de Araçatuba, vereador Lucas Anata, foi um deles. O que eu vi hoje não é um simples buraco. Parece que está oco lá dentro. Estava minando água lá de baixo. E aquilo que a gente tem ouvido, e eu ouvi de alguns engenheiros que isso iria acontecer há um ano atrás. Infelizmente, quando veio um novo volume de chuva, aconteceu de novo. E aí a pergunta é, será que tem mais espaços com vácuo lá dentro dessa avenida? Será que tem outros locais que ainda correm o risco de desabarem? Porque o asfalto não flutua. E o que eu vi foi um buraco profundo que não tinha terra mais. Aquilo parece ser um problema de drenagem absurdo, de uma obra importante, necessária e recém-inaugurada. O vereador Luiz Boato também demonstrou preocupação. Não é um simples buraco, é uma cratera que você não tem dimensão da extensão desse buraco. Tem mais de 2 metros de altura, vereador. E é preocupante demais. Eu falei aqui no dia 15 de junho de 2023. Quando eu falei aqui, não levaram a sério. Não levaram a sério essa questão. Eu fiz um debate com critério, eu fiz uma avaliação, nós fizemos um estudo na época. Eu conversei com engenheiros, eu conversei com os funcionários da Samar, eles me relataram essa questão. Mas ninguém levou a sério essa situação da Pompeu de Toledo. Hoje está esse problema aí lá. Notícias da Câmara. Mais informações para fortalecer os laços entre a Câmara Municipal e o cidadão araçatubense. E a partir de segunda-feira, dia 16 de dezembro, até o dia 31 de janeiro de 2025, a Câmara Municipal de Araçatuba estará em recesso legislativo. Neste período, não haverá sessões ordinárias e o horário de atendimento ao público será das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Reuniões extraordinárias, porém, poderão ser convocadas para a apreciação de matérias urgentes. E no dia 1º de janeiro de 2025, a partir das 10 horas da manhã, será realizada a sessão solene de posse e instalação da 19ª legislatura, seguida da sessão especial de eleição e posse da mesa diretora para o biênio 2025-2026. Já a primeira sessão ordinária de 2025 será realizada no dia 3 de fevereiro, a partir das 7 horas da noite. Esse foi o último programa Notícias da Câmara de 2024. Com a apresentação de João de Paula e Suzy Faria. E trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Notícias da Câmara é uma produção da Diretoria de Mídias Institucionais da Câmara Municipal de Araçatuba. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. O Notícias da Câmara volta em fevereiro de 2025. Até lá e boas festas a todos.